Então, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo que eu prometi lá no grupo para dar uma força para vocês falando sobre complexidade. Eu pretendo ainda gravar um vídeo resolvendo algum problema, mas não escolhi ainda. Eu não tive tempo na semana, então o vídeo só saiu hoje. Mas esse vídeo, eu pretendo ser bem objetivo nesses vídeos, até porque, enfim, não é muito legal assistir um vídeo de muito tempo. Acho que quando a gente tá, tipo, conversando assim, tipo, no Meet ali, é de boa. Mas acho que gravado, acho que vocês vão preferir ver um negócio mais rápido. Então, em resumo, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre complexidade. O que vocês precisam saber de complexidade em geral, assim, para OBI ali, que vai dar uma força. E para programação competitiva em geral. Eu não vou falar muito a fundo, então com certeza vocês vão precisar ver mais coisas depois, mas eu vou falar o que eu acho mais importante e o que eu vou usar também ali, tipo, quando for resolver o problema e mostrar. Enfim, eu vou falar o que eu acho mais relevante e que, na minha opinião, você consegue aprender em 10 minutos, assim. 10, 15 minutos. Você só precisa ter uma noção já de programação, tipo, que vocês têm de APC. Então, tipo, em ED, em estrutura de dados, né, nessas matérias um pouco mais na frente do curso, vocês estudam isso e tem também matérias que ensinam complexidade de algoritmo, projeto e análise de algoritmo. E aí você tem que provar a complexidade de algum algoritmo, fazer uma matemática mais detalhada, assim, e aqui a gente não vai fazer isso. Esse vídeo aqui, eu vou passar o vídeo todo com esse livro aqui, né, que é o Comparative Programmer's Handbook. Esse livro ele é bem uma referência assim, de programação competitiva. Tem um repositório de problemas, né, que é tipo um juiz online também, que é o CSS. E tipo, ele é baseado nesse livro, então tem muitas coisas desse livro que a galera usa, estuda e depois resolve uns problemas no site. Mas eu não vou focar nisso, eu quero focar só num capítulo específico. Mas eu vou mandar o livro pra vocês, aí vocês podem dar uma explorada, qualquer coisa. O capítulo de complexidade, né? Então, aqui ele vai falar pra gente que a eficiência dos algoritmos é bem importante, né? E geralmente, tipo, é fácil resolver um problema fazendo um algoritmo mais lento. E o desafio é realmente fazer ele mais rápido, mais eficiente. E se um algoritmo é muito lento, ele só vai conseguir pontos parciais ou às vezes nem nenhuma pontuação. E bom, isso é a mais pura verdade. E é importante você saber pensar numa solução lenta também, é importante, porque como falei, tipo, a partir disso você consegue explorar algumas propriedades do problema, enfim. Mas nem claramente não é bom você só se prender ao brute force e essas coisas. Tipo, você tem que desenvolver várias habilidades assim para resolver os problemas mais difíceis. Então ele dá uma definição aqui, né, que a complexidade de tempo é uma estimativa de quanto tempo o seu algoritmo vai levar para uma determinada entrada. E aí, beleza. Então a gente representa isso como uma função e o parâmetro é normalmente o tamanho da entrada, tipo, ou uma variável que a gente está olhando. Então, logo antes de fazer o nosso código, a gente consegue calcular a complexidade e já saber se está tipo, bom ou ruim para o problema que a gente está resolvendo. Aí a gente usa uma notação que é o Big O, que vocês vão ver isso nas matérias aí pra frente também. Aqui dentro a gente tem meio que uma função que vai... É meio que como que a complexidade do nosso código escala. E geralmente a gente usa n, né, para ser a variável, né, do tamanho da entrada que a gente está usando. Aí beleza, então a gente primeiro tem aqui uns exemplos. Normalmente um motivo comum, né, que o código ficou lento é porque você fez vários loops aninhados, né, um dentro do outro. E quanto mais loops aninhados, pior o código. Bom, tipo, isso é verdade dependendo da entrada. Se a entrada for muito pequena, isso não vai ser necessariamente verdade, mas... Em geral, isso é verdade. Tipo, quando a gente tem aqui vários loops aninhados, por exemplo, se você tem só um loop fora, assim, eu vou selecionar isso aqui para poder escrever nessa parte também. Tipo, a gente fala aqui que você está iterando, né? Você está fazendo n iterações, né? Tipo, você está começando do 1 e vai até o n aqui. Então, a complexidade disso aqui é a O de n. Só que aí, se você colocar um outro loop aqui, que também itera até n,
Então você agora tem uma complexidade de n ao quadrado. Então ele fala isso, né? Tipo, quanto mais loops você tiver, né? Se você tivesse um terceiro loop aqui, iterando até n também, você poderia ter aí, então, n ao cubo. Então, se você tem k loops aninhados iterando até n, você tem O de n elevado a k. Então isso já é bem... Se você entender isso, isso já é bem interessante, assim. Você já consegue otimizar e entender muitas coisas. Tem que ter atenção, porque se você tiver outra variável aqui, né, que não seja o n, por exemplo, k, agora a complexidade é O de n vezes k. Você não pode só falar que é tipo n ao quadrado ainda, sabe? Porque o k pode ser outra coisa, né? Pode variar de um jeito diferente, enfim. Então, beleza. Aí, bom, aqui a gente tem uma noção aqui de... que ele fala, né, que a complexidade não vai nos dizer exatamente o número de vezes que um código dentro de um loop vai ser repetido, mas vai dizer meio que a ordem de magnitude, né? Então, em geral, tipo, todos esses códigos aqui a gente classifica eles como O de n, sabe? Tipo, não importa assim se você está iterando 3 vezes o n, ou então n mais 5, ou então você está só iterando os números ímpares aqui, por exemplo, que é n sobre 2. Tipo, isso não muda muito, sabe? Tipo, em geral, ainda assim, todos esses termos, né, a gente fala que eles são constantes. Tipo, a gente fala, por exemplo, se você tem tipo O de n mais 10 aqui, esse 10 ele é uma constante. Então, tipo, a gente descarta a constante, a gente foca mais nas coisas que vão crescer mais rápido. Então, em geral, a gente descarta a constante, só que tipo, pode ser que a constante atrapalhe a gente. Enfim, pode ser que a constante acabe matando um pouco a gente. Esse é um exemplo, esses são vários exemplos aqui, tipo n3n, n mais 5, iterar só os ímpares. Esse daqui que teoricamente você tá iterando todos os pares, né, i e j crescentes, mas ainda assim é O de n ao quadrado. Só, enfim, não muda tanto. Beleza. E se o algoritmo ele tiver várias fases, né, tipo várias etapas, várias partes, assim, trechos do código, a gente vai ter tipo que somar, né, as complexidades dessas partes, por exemplo. E o que vai prevalecer mesmo é a pior parte, é o pior trecho. Então, por exemplo, aqui a gente tem um código O de n, eu vou até selecionar aqui de novo, né? Aqui a gente tem tipo um trecho aqui que é O de n, esse trecho aqui a gente já sabe que ele é O de n ao quadrado. E a gente tem também, aqui outro trecho O de n. Só que tipo, o que é a parte mais lenta do seu código é essa daqui, então essa é a parte que você tem que considerar para ser a complexidade do seu código. E bom, aí aqui ele explica, né, o que eu já falei de quando você tem variáveis a mais, então não é n ao quadrado, agora é n vezes m. Quando você tem uma função recursiva, a complexidade de uma função recursiva é mais chatinho de calcular. Tipo, em algumas matérias lá na frente a gente estuda até alguns teoremas, algumas coisas assim para calcular isso. Mas em geral, tem meio que uma regrinha que é baseada no número de chamadas que você está fazendo. Aqui ele fala isso, né? E bom, assim, esse exemplo aqui, a parte de calcular a complexidade de uma função recursiva, eu acho que seria interessante eu dar um exemplo separado. Um exemplo, assim, com mais calma. Mas até que dá pra entender esse exemplo aqui. Por exemplo, essa função f aqui, tipo, a gente consegue falar que a complexidade dela é O de n. Eu vou desenhar que eu acho que aí dá pra explicar isso daqui sem muito esforço. Tipo, por quê? Bom, você vai chamar, por exemplo, f para o valor 5. E aí ela só tem um caso base, né, que é f de 1, quando o n for igual a 1, e a chamada recursiva, que é tipo f de n menos 1. Então essa função ela é linear, sabe? Ela só vai chamar depois o f de 4, depois vai chamar o f de 3. Então, tipo, a cada nó aqui, ela gera uma chamada só. Então no final, se você chamou a função para n, ela vai gerar, tipo... ela vai gerando as chamadas, né? E aí, tipo, a complexidade dela ainda é O de n. Mas
se você chamasse tipo, uma função, por exemplo, essa função g, que ela faz duas chamadas recursivas, significa que a cada nó, por exemplo, você chamou o f de 5, ele vai chamar duas vezes, né? Ele vai fazer uma chamada de f de 4 e outra chamada de f de 4. Então você pode dizer tipo, que a cada nó você gera duas chamadas, né? E você vai ter n de profundidade, né? Tipo, você vai descendo assim, f de 5, f de 4, f de 3. Então você vai ter tipo 2 elevado a n, né? Tipo, cada nó vai gerar duas chamadas, né? Tipo, esse 2 elevado a n é porque tipo, você está no primeiro, aí ele vai gerar 2. Aí você vem em cada um aqui, aí esse vai gerar 2, esse vai gerar 2, e assim por diante. Então, a complexidade da função recursiva depende das chamadas. Talvez eu possa falar melhor disso, porque tem muita coisa para falar de recursão. Mas, enfim. Aqui ele explica com mais calma. E aí no final é isso. Isso é o mais importante, é você saber calcular esses pequenos trechos. Aqui tem alguns exemplos de complexidades, tipo, os exemplos assim, tipo, de que a gente mais vê, assim, que mais é comum você fazer um código e ter essa complexidade, ou enfim. Por exemplo, aqui a gente tem O de 1, que é a complexidade constante. Eu vou dar um exemplo aqui, tipo, de algumas que não ficarem muito claras. Tipo, O de 1 é o tempo constante, ou seja, tipo, instantâneo. Por exemplo, você fazer uma operação que é tipo, int x igual a 10, isso é O de 1. Logarítmico, então, tipo, é porque você está fazendo, por exemplo, divisões sucessivas de um número. Por exemplo, log 2 é se você está dividindo um número por 2 várias vezes. Então, tipo, você tem um n aqui, aí você faz, tipo, while... Deixa eu escrever direito aqui, né? While n maior que 0, e aí você faz, tipo, n barra igual a 2. Então, você está dividindo n sucessivas vezes por 2, então isso vai rodar em tempo logarítmico. Complexidade de raiz, né? Que é a mesma coisa aqui, só que se você estivesse fazendo alguma coisa raiz. Linear, n log n, quadrático, cúbico, exponencial, que é o exemplo, por exemplo, recursivo que a gente mostrou ali. Por exemplo, um problema é que você gera todos os subconjuntos de um conjunto, que é uma coisa meio combinatória, né? Tipo, isso é exponencial. Fatorial, que é tipo a pior complexidade possível. Inclusive aqui está ordenado, né? Tipo, da melhor complexidade possível para a pior possível. Então, um código constante ele é extremamente rápido, logarítmico já é rapidinho, mas não tanto. Raiz é bom, linear é ok, e aí tipo vai piorando a partir daqui, sabe? Tipo até o ponto que essas duas soluções aqui, tipo se você tem um código que tá a solução tipo tá nessas duas complexidades aqui, seu código é extremamente lento. Enfim, mas não significa que não vai existir um problema que vai exigir de você usar essas complexidades. Tipo, existem problemas que você vai fazer nessa complexidade. Por exemplo, o de gerar todos os subconjuntos aqui. Enfim, ele vai descrever mais coisas aqui. Isso aqui são detalhes que eu acho que isso é mais para vocês explorarem. Isso aqui é bem importante assim no sentido da computação, mas eu não vou falar muito sobre isso. E aí, para terminar, isso aqui é a parte mais importante. É você saber, bom, beleza, tipo, o problema lá vai dar um valor de n, né, os valores da entrada. Será que aquilo tá bom ou ruim? Tipo, qual que será a complexidade ideal para esse código? E aqui ele vai explicar que, bom, lembrando que tudo que a gente está fazendo é meio que estimativa, né? Então ele vai deixar aqui pra gente algumas estimativas do... o n é tanto, quanto que seria a complexidade ideal. Por exemplo, se o n for 10 à quinta, né, se a complexidade for O de n ao quadrado, você vai fazer 10 à quinta ao quadrado operações, né, que é 10 a décimo, e isso vai levar muitos segundos. Em geral, a gente tem uma estimativa que 1 segundo é cerca de, sei lá, 10 oitava operações. Você pode até testar 10 a nona algumas vezes, mas é bem possível que dê ruim. E aí... Beleza, então é isso que a gente faz. Tipo, dada a entrada, a gente tenta meio que chutar qual que vai ser a complexidade ideal, né? E geralmente isso funciona. Tipo, é bem comum, assim, tipo, essa tabela aqui ser verdade. Então isso facilita, né? Tipo, antes da gente fazer o nosso código, a gente já saber, tipo, se esse código vale a pena de implementar ele ou não. Então aqui para n igual a 10, O de n fatorial funciona.
n menor ou igual a 20, né, exponencial funciona. Aí conforme vai escalando, né, até o ponto que a entrada mais comum, assim, que vocês vão ver em problemas tipo das plataformas é 10 a sexta, 10 a quinta. E aí normalmente isso exige uma solução linear ou n-log. E se for muito grande, tipo, quando vocês verem um problema que tipo, o n é tipo 10 elevado a 12, 10 elevado a 9. Então, com certeza, você vai precisar fazer em algo próximo a essa complexidade aqui de constante ou logarítmica. E é isso, pessoal. O vídeo deu uns 15 minutos, eu acho. E aqui no livro tem um exemplo de problema tipo que está em várias complexidades diferentes até a melhor complexidade possível. E o tempo que o código levava para rodar, dependendo da entrada. Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso aqui no livro, com calma. E é isso. Eu acho que deu para passar em um tempo razoável o que eu acho mais essencial. Então, tipo, vocês podem ver esse vídeo para pegar a ideia. Só, tipo, essas são as complexidades que existem e tal. É assim que calcula. E aí, bom, com um vídeo resolvendo um problema, eu acho que vai ficar mais claro como que usa isso. Mas assim, eu confio que vocês entenderam mais ou menos a ideia. E é isso. Bons estudos.